Olá, esta é a aula de uso do solo e recursos hídricos. Vamos começar olhando como é possível fazer download de imagens gratuitas do site do INPE. O endereço é este que consta aqui na barra de endereços do meu navegador. É necessário realizar um registro com um e-mail para o INPE poder enviar os links das imagens para o seu e-mail. Assim que se registrar, você deve se logar no sistema e selecionar qual satélite você deseja as imagens. Aqui nesse campo temos várias opções: a Cibers, o satélite sino-brasileiro, a Landsat americana e mais alguns outros. Neste caso, para exemplo, vamos utilizar a Landsat 5. O instrumento é o TM. Aqui é possível selecionar a data da imagem que você deseja. No caso, vamos deixar mais amplo possível para o teste. Aqui o máximo de nuvens em um quadrante você pode selecionar. Se você quer uma imagem totalmente limpa, você pode selecionar 0 em cada quadrante. Vai ser bem difícil achar uma imagem sem nenhuma nuvem. Então nós vamos colocar aqui 80% para ter uma vasta gama de imagens disponíveis. Aqui eu vou selecionar de qual país eu quero essas imagens. Vou digitar Félix aqui para selecionar o município e executar. Ele vai dar todas as opções com Félix. Eu vou selecionar São Félix do Coribe, na Bahia. O sistema mostra então a grade de órbita ponto do satélite. Você pode mexer aqui para visualizar melhor. Então, as imagens que nós queremos aqui no exemplo de São Félix está aqui na órbita ponto 219,69. Vou clicar sobre este símbolo aqui e ele vai mostrar todas as imagens dessa órbita ponto disponíveis. É possível visualizar aqui que várias páginas, né, de imagens disponíveis. Assim que você selecionar uma, o sistema vai mostrar de uma maneira mais detalhada. No caso, selecionei uma aqui com cobertura 0 de nuvens. Se você estiver logado, você pode adicionar o seu carro, o carrinho, né, e visualizá-lo aqui. Quando você estiver logado, haverá a opção aqui de confirmar. Então o link será disponibilizado pelo INPE, pelo seu e-mail, um link FTP para baixar a imagem Landsat que você selecionou. Uma Landsat vem com 7 bandas. Então esse será o formato que estará disponível no seu e-mail. Quando você baixar, você terá 7 imagens do tipo TIFF, uma para cada banda Landsat. É possível gerar uma composição colorida dessas bandas no Quantum GIS. As bandas do Landsat
Você pode ver no próprio site do INPE qual é o comprimento de onda de cada banda. No caso, nós vamos apresentar o exemplo aqui com uma composição das bandas do espectro visível, que são as bandas 1, 2 e 3. A 1 equivalente ao azul, a 2 equivalente ao verde e a 3 equivalente ao vermelho. Então, aqui na opção Raster, no Quantum GIS, miscelânea, mosaico, nós vamos escolher os arquivos de entrada, que são as 3 bandas que nós desejamos para formar a composição colorida. 3 bandas porque nós vamos usar uma composição colorida que é RGB, vermelho, verde e azul. Então aqui no arquivos de entrada nós vamos selecionar a banda 3 primeiro, porque ela é o equivalente do vermelho. Então, se nós quisermos uma composição colorida do espectro visível, a composição vai ter que ser com as bandas 3, 2 e 1 nessa ordem: vermelho, verde e azul. Então aqui nós temos que colocar as 3 bandas, então os 3 caminhos dos arquivos. Vou dar um Ctrl C aqui, porque nós temos que separar por vírgula as 3 bandas, os 3 arquivos. Então vou adicionar uma vírgula, dar Ctrl V, alterar o nome do arquivo para banda 2. Eu já adicionei a 3, essa é a 2. Vou adicionar mais uma vírgula, Ctrl V, e adicionar a banda 1. Selecionar aqui o arquivo de saída. Então, na mesma pasta, eu vou indicar aqui que essa é a imagem com a banda 3, 2, 1, nessa ordem. Vou selecionar a opção para colocar cada arquivo de entrada em uma banda separada. Caso não faça isso, ele irá gerar uma imagem em tons de cinza. Aqui, se houver interesse, pode adicionar nas opções de criação um TFW. Nem sempre é necessário. O TFW é um arquivo de georreferenciamento quando algum software não reconhece o GeoTIFF. O GeoTIFF é o arquivo de imagem com georreferenciamento no header do arquivo. Então é só dar OK. Como estava habilitado o adicionar a tela ao concluir, ele já adicionou na tela. Já é possível visualizar nossa composição colorida. Com espectro visível. O contraste sempre vem um pouco baixo, então a imagem aqui está na projeção UTM, fuso 24 hemisfério sul, datum WGS84. Se for necessário alterar a projeção, o datum, é possível aqui pelo raster, projeções e projetar.
Você seleciona um formato de saída. Aqui vamos selecionar SAD 69, o TM mesmo. Sul. Aqui seleciona a projeção do dado. Existe uma lista aqui dos usados recentemente, mas você pode usar o filtro ou verificar aqui um por um. O filtro acelera, né? Nós temos aqui o sistema projetado, o sistema de coordenadas geográficas. No caso, nós vamos transformar para o TM SAD 69, que é um sistema projetado. Então o filtro reduz as opções. Selecionar SAD 69 dos 24. Realizar a reprojeção. Foi concluído. Fique atento a não clicar no OK de novo, é só fechar. Vamos limpar, descartar o projeto e abrir o raster em SAD 69. Projeção SAD 69. Uma projeção utilizada mais, mas dependendo do projeto pode ser necessário para visualizar dados antigos. Vamos trabalhar agora com alguns layers, mapas vetoriais, principalmente geologia, solo, uso da terra, vegetação e hidrografia. Então nós vamos abrir o arquivo vetorial das RPGAs do INEMA. Então a gente abre o arquivo vetorial por aqui, canto esquerdo. Vai selecionar o arquivo .ushp. Vamos rotular aqui. Código. Então nós vamos criar um arquivo específico com o limite da RPGA 10. Dá para visualizar aqui. Nós podemos selecionar na tela aqui com a ferramenta de selecionar feições. Vou limpar a seleção para mostrar que também dá para selecionar pela tabela de atributos usando uma expressão. Pode ser pelo campo
código, clica 2 vezes, igual, e o valor, como é um código de caracteres, temos que colocar entre aspas, nós queremos código 10, vou selecionar, pode fechar, está aqui selecionado. Então nós vamos selecionar a camada, clicar com o botão direito, salvar como. É importante aqui selecionar essa opção, salvar somente feições selecionadas. Definir o nome de RPGA Paraguaçu. Pronto, está numa camada separada a região 10. Agora vamos habilitar a camada de hidrografia. Nós vamos agora recortar a hidrografia para tudo que estiver dentro da bacia 10. Vamos mover ela aqui para cima para ter uma ideia. Nós queremos a hidrografia apenas da bacia 10. Para recortar, o ideal aqui os dois mapas envolvidos, as duas camadas, estejam na mesma projeção. No caso aqui, a RPGA Paraguaçu, ela está numa projeção geográfica. Nós vamos então reprojetá-la para a mesma projeção da hidrografia, que é uma projeção UTM Sirgas. Para reprojetar a bacia 10, nós vamos em processar, caixa de ferramentas. Aqui provavelmente quando você abrir não terá nada de reprojeção, você pode digitar aqui reprojeção, ou só começando a digitar reprojeção ele vai indicar algumas ferramentas. Nós vamos usar essa reprojetar camada. Então aqui está a camada de entrada. Nós vamos definir a RPGA Paraguaçu. Então a projeção aqui nós queremos Sirgas 2000. UTM 24 Sul. Vamos salvar em um arquivo que eu já tinha criado em outra projeção. Vamos criar o RPGA Paraguaçu Sirgas 2000.
Por padrão, o Quantum GIS mostra como é projetado. Vamos remover. Vamos remover o antigo. E adicionar o que está em Sirgas 2000. Agora é possível recortar sem problemas. Então nós vamos em vetor, geoprocessamento, intersecção. Aqui nós entramos primeiro primeiro a camada da hidrografia, que é a camada que será recortada. Nós vamos cruzar com a camada RPGA Paraguaçu Sirgas 2000, criar o arquivo de recorte. Vamos salvar em arquivo. O processamento é relativamente rápido, de acordo com o tamanho do arquivo. No caso aqui, a máquina utilizada é um notebook com processador i5. Levou cerca de 3 a 4 minutos. Então, como padrão, ele insere aqui como interseção. Nós podemos remover. Vamos remover a hidrografia também. Adicionar a nossa hidrografia recortada. Aí está a hidrografia dentro da bacia de interesse. Possível também gerar PP de rio. A ferramenta vetor. Processamento. Então, buffer de distância fixa. Adicionar aqui a camada de entrada, que é a hidrografia Paraguaçu recortada, distância 30, e vamos criar o arquivo. Salvar como pp rio. Carregou aqui. Arrastar a camada para cima. Está criado o buffer. Novamente o Quantum GIS coloca aqui como padrão buffer. Você pode adicionar a própria camada. App rio. Remover aqui.
aqui, ó, antiga, com todas as bacias, para ficar só a nossa bacia de interesse. Uma outra opção seria pelo complemento, plugin MMQGIS. No caso, ele não está instalado na versão 2.18, então você pode buscar. Instalar o complemento. Complemento instalado, ele já aparece aqui na barra de tarefas. Vamos remover o nosso app. Selecionar a camada hidrografia e utilizar o MMQGIS. Create buffers. Então o layer já está selecionado. Nós mudamos para metros. Definimos o raio. E escolhemos diretório de saída. Colocaremos aqui app2 só para verificar. E demorou algum tempo para processar. Às vezes até parece que a máquina, o software travou, mas ele gerou. Aí o buffer pelo MMQGIS. Que nós podemos deixar como tarefa fazer o mesmo processo de recorte para as diversas camadas, usando o polígono aí da APA Maringus. Okay. Isso encerra a aula 7. Obrigado pela atenção.